insistirão em que a liderança seja, de fato, compartilhada, que é para o que todos foram ali eleitos e ordenados com imposição de mãos. Mas os perigos não param aí. Outro perigo da liderança compartilhada é a tentação de empurrar tudo para os outros. O desprezo ao grupo poderá ocorrer de modos opostos, como nós estamos vendo. Tomar para si o que deveria ser decisão da equipe é uma tentação constante no sistema de liderança compartilhada. Mas empurrar o trabalho para os outros é outra tentação. Com tanta gente na equipe, por que tem que ser eu? Se eu não fizer a minha parte, ninguém vai notar, porque são todos tão produtivos. Além do mais, os outros são tão capazes, muito mais do que eu. Por que me incomodar? O que vocês decidirem, para mim está bom. Podem contar com o meu voto. Um grupo que detecte essa tendência entre os seus membros deverá pedir orientação divina para tratar do problema com sabedoria. Bíblico e constitucional como é, o sistema de liderança compartilhada deve ser adotado de coração, com todos os perigos que o ameaçam e dos quais precisamos ter consciência. E ainda teremos os benefícios desse modo de dirigir a igreja, estabelecido pelo Senhor. Eis alguns desses benefícios. Primeiro, a liderança compartilhada compensa as limitações dos membros da equipe. Todos sabem que ninguém sabe tudo. Mas quando só uma pessoa fica encarregada de todo o trabalho, o resultado será prejudicado, por mais versátil que seja esse solitário. Ocorre que o Senhor Jesus distribuiu dons aos crentes, e não a um só. De acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios 4, 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O verso 8 diz que ele concedeu dons aos homens, plural, não singular. Cada líder tem o seu dom, que faria bem conhecer e desenvolver pelo uso na igreja. Mas porque a igreja é um corpo, os dons foram distribuídos entre os crentes. Portanto, além dos dons que um líder tem, há os outros dons que ele não tem. Então, quando a liderança é compartilhada, como prevê o sistema presbiteriano, as limitações de cada líder serão compensadas pela sua associação com os outros membros do conselho. Aí está um benefício. Outro benefício é que a liderança compartilhada suaviza a carga de trabalho. Quando a liderança é compartilhada, o peso não ficará todo com uma pessoa só. Todos receberam seus dons e deverão utilizá-los. E só quando os dons são fielmente exercidos é que os santos são aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Haverá crescimento rumo à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas isso é trabalho para todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Nada de sobrecarga para uns poucos, trabalhando ao sol, enquanto outros ficam à sombra. Pastorear um rebanho é extremamente cansativo. A responsabilidade espiritual pelas ovelhas, o peso do aconselhamento e da orientação, o fardo do confronto com o erro, tudo isso consome o servo de Deus que se dedica a pastorear o rebanho. Mas essa tarefa deve ser compartilhada pelos membros do conselho. E o seu peso será, então, dividido entre todos. Um outro benefício é que o sistema de liderança compartilhada cria condições para a regular e pacífica prestação de contas. Um pastor não afeito à prestação de contas
poderá alegar que é membro do presbitério e a ele deve prestar contas. A verdade é que o pastor é membro do presbitério mesmo e lhe deve um relatório. Mas, se o pastor não se entrosa com o conselho, com a sua equipe local de trabalho, ele não poderá esperar que os presbíteros se envolvam. E numa equipe, todos recebem atribuições e responsabilidades e dão conta ao grupo na hora da avaliação e de prestação de contas. Vejam os benefícios da prestação de contas. O isolamento vai comunicando a um líder a impressão de que ele é autossuficiente. Se numa dada situação não há quem o ajude, depois o líder poderá passar a desprezar a colaboração de outros, mesmo que eles se tornem disponíveis e dispostos a participar. Em seguida, o líder isolado perde sua autocrítica e passa a atropelar o conselho e a própria igreja. Transforma-se no que o apóstolo Pedro afirmou que ele não deveria ser: dominador do rebanho. Outro benefício: a prestação de contas evita que qualquer membro do grupo seja dominado pela preguiça ou pelo descaso para com o trabalho. Nós já vimos que um dos perigos da liderança compartilhada é um dos membros do grupo se encostar nos outros. Ele pode pensar: se eu não fizer, alguém vai fazer, ou então, o que vocês decidirem para mim está bom, mas o grupo ficará prejudicado por essa atitude. E a prestação de contas dará oportunidade aos companheiros de estimularem o acomodado. Ou seja, a solução já vem embutida no sistema de liderança compartilhada. Certamente isso se fará com o espírito cristão e para a edificação do irmão faltoso, mas terá de ser feito. Daí a vantagem da existência de um mecanismo normal de prestação de contas, o que cabe tranquilamente num grupo que compartilha a liderança, como é o caso de um conselho de uma igreja presbiteriana local. Mas a prestação de contas ainda evita que um dos membros do grupo siga rumos contrários à orientação do conselho. Disciplina é difícil para todos. Espírito de submissão a regras também. Mas é ainda mais difícil para alguns, inclusive membros de uma equipe de liderança. Qualquer conselheiro que não tenha profundo respeito pelo sistema presbiteriano de governo e não reconheça as bases bíblicas e constitucionais para o sistema de liderança compartilhada, não hesitará em atropelar decisões do grupo para seguir a sua própria orientação. Mas essa tendência, se ocorrer e se for verificada, poderá ser confrontada pelo próprio conselho, com amor e com firmeza, dentro do esquema de prestação de contas que a liderança compartilhada permite. Além disso, a prestação de contas proporciona também a oportunidade de aproximação entre os membros do conselho e oportunidade de intercessão de um em favor dos outros. A liderança precisa dessa aproximação e dessa intercessão por causa do peso do seu trabalho. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual lhe comprou com seu próprio sangue, exorta Paulo aos presbíteros em Atos 20 e 28. E Pedro: rogo aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Esse é o desafio de Pedro em 1 Pedro 5, versos 2 e 3. Pastorear é a tarefa principal do conselho.